você, durante o quadro Beleza Plena, chegaram muitas perguntas sobre até que ponto alguns problemas de saúde podem não permitir a realização da cirurgia plástica. Aí, a gente resolveu trazer esse tema para o meu papo com o Dr. Wellison Mattioli. Nosso colunista, o médico cirurgião plástico, Dr. Wellison Mattioli, vem justamente esclarecer as dúvidas de vocês. Roda a vinheta. Beleza Plena. Oferecimento Facilite, o novo jeito de cuidar de você. Hoje a chuva lhe atrasou, foi, doutor? Boa tarde. Boa tarde, essa chuva não tá fácil. Não tá, mas a gente vence e tá tudo certo. E não tá fácil para muita gente que já fica tirando as suas próprias conclusões, dizendo, eu não posso fazer porque eu tenho problema de saúde, eu não posso fazer por conta disso. E aí, muita gente mandou dúvida, a gente resolveu tratar disso aqui no nosso quadro, né, doutor Mattioli? Perfeito, e isso é muito bom porque assim, a cirurgia plástica sempre tá, né, é um papo de rodas. Então é importante a gente tirar essas dúvidas e falar tudo bem certinho para vocês. E atender vocês aí, que é o nosso intuito maior. Ó, vamos falar sobre quem tem coagulação sanguínea, quem tem, né? Tem um monte de coisa pra gente falar e eu vou começar com a nossa telespectadora que fala sobre diabetes. Ela diz que é diabética e ela quer saber se ela pode fazer cirurgia plástica. Pode sim, sem nenhum problema. Então, tanto a diabetes como pressão alta, pode fazer a cirurgia plástica. Lembrando, sempre é importante é segurança. Então a gente tem, o bom da cirurgia plástica, eu até brinco com meus amigos médicos, eu falo que a gente trata pacientes saudáveis, né? Sim. Então a gente tem todo esse tempo para preparar para paciente para a cirurgia. Então a paciente é diabética, não tem problema nenhum. A gente vai colher todos os exames, ver como está a taxa. Ah, está controlada? Excelente, não está? Vão tomar as medicações, passar no seu médico, deixa tudo certinho e aí você faz a cirurgia com o máximo de segurança possível. Ou seja, tem que estar com a taxa equilibrada, com as coisas organizadinhas, né, doutor Exato. Mattioli? Então, tanto pressão alta, que é super comum, Sim. e a diabetes, o importante é estar equilibrada, tomando as medicações, então com as taxas bem certinhas. Vamos para a próxima, ou seja, essa a gente já resolveu. Vamos para a próxima, ou seja, essa já achava que não ia fazer, já vê que pode, né? Isso aí. Hipertensão grave, tá acima do peso também. Ela morre de medo de não acordar depois de anestesia geral. Eu já disse a doutor Mattioli que eu queria muito fazer o Yuri aqui pra gente papear, porque a anestesia também é um tema que as pessoas morrem de medo. Então ela, por ter hipertensão grave, tá acima do peso, ela tá com medo de tomar anestesia e não acordar. Mas ela sonha em fazer cirurgias. Doutor, me ajude, help me. Não, mas isso é fácil. Primeiro, a questão desse medo, desse receio, a gente sempre fala, quase todo o programa. Olha, é normal. Um receio todo mundo tem, mas o importante é planejamento. O planejamento inclui, que a gente preocupa muito, é com o planejamento financeiro. Sim. Mas olha, a gente tem que cuidar da saúde. Portanto, passe em consulta primeiro. A gente vai fazer todos os seus exames. Passe no cardiologista. Caso você já acompanhe, você tem uma hipertensão grave. Ou seja, normalmente já faz o acompanhamento do cardiologista. Pede a liberação dele. Assim, ele já vai pedir exames mais específicos para você. Um eletro, um ecocardiograma, um teste de esforço. Estando tudo certo, pode fazer sim, sem nenhum tipo de problema. Questão da anestesia, olha, a anestesia, eu falo também, é o medo mais comum. É. Mas é porque existem muitos mitos. A gente vai trazer o Dr. Yuri aqui, vai sugar todas as informações dele. Eu já fico defendendo esse tema aqui com o doutor Mattioli, porque assim, muita gente fica com dúvida. E qual é a cirurgia, qual é o tipo de anestesia? Qual é a diferença de um para outro? É a mesma do bebê? Não é? Então, assim, é um tema que dá pra gente explorar bastante e eliminar o medo das pessoas ou esclarecer como é o caso. A Neide mandou pra gente o seguinte, ela mora no Bessa, doutor Mattioli, ela tem problema cardíaco, ou seja, a mesma questão da pressão alta, né? Se como sal, ela pode fazer cirurgia plástica? Pode sim, também a mesma coisa. A gente sabe que o uso exagerado do sal, né, principalmente na alimentação, ocorre sim um aumento da pressão, né, esse aumento da pressão, isso pode atrapalhar, mas não a cirurgia naquele momento. Né, naquele momento a gente pode fazer toda essa preparação. Tá? Então não tem problema nenhum, mas é sempre ter cuidado, né? Com a alimentação, exercício físico. Neide, né? Neide já Isso, sabe que é hipertensa, alivia no sal. Isso. E outra coisa, o exercício físico, a dieta, é tão bom antes da cirurgia e depois para manter aquele resultado, né? É isso, o que a gente tem que lembrar é que sal retém líquido, né? Aí retenção hídrica e inchaço. Eu lembro que Faustão comentou outro dia, doutor Mattioli, que ele estava com 26 quilos a mais e não era sobrepeso, era com retenção de líquido que ele tinha. Exatamente. Então precisa ter cuidado sal nisso, realmente ajuda muito nisso, então tem que ter bastante cuidado. A Maria Fonseca fala da filha dela. Ela disse que a filha dela tem um sonho em colocar silicone, mas ela tem lúpus, ou seja, uma doença autoimune. Tem restrição com relação a isso? Não tem restrição. Mesma questão.
já acompanha com reumatologista, um dermatologista. Qual é que você acompanhar, você vá, faça, pede a liberação, pode fazer a cirurgia plástica. Vamos aproveitar esse tema, olha que a Maria falou que é muito importante, então a questão das doenças autoimunes. Então a gente viu, hoje está sendo muito comum falar daquela síndrome ásia. Sim. Né? É uma síndrome autoimune. Então eu venho trazer, na verdade, coisas bem específicas para vocês, que saiu um trabalho científico agora em janeiro, então extremamente recente, que na verdade as próteses não têm nenhuma relação com a síndrome ásia. Ou seja, que é a história que a mulher queria tirar silicone, aquele problema todo, né, exato. doutor? Então, aquela questão de retirar a prótese de silicone por causa dessa doença endocrinológica, metabólica, portanto, esqueça, não é relacionada à prótese de mama. E o bom é isso, né? Que a medicina vai sempre evoluindo, os estudos vão acontecendo e desmistificando aquilo que ora foi verdade, não é? Exato, E estava muito difundido, enfim, o povo fazendo matéria, as Olha, mulheres... essa semana mesmo eu já vi matérias falando sobre essa retirada de prótese por causa disso. Então, assim, o bom é que a gente tem toda a liberdade aqui para falar nesse canal e falar com a Fernandinha, passar aqui informações precisas, o que tem de dados científicos. Sim. E o dado não tem problema, não é correlacionado a essas doenças metabólicas. A Charlene fala sobre um assunto interessante. Ela fala sobre anemia. Ela quer saber como é que fica no caso de quem tem anemia participar, né? Fazer uma cirurgia. Interfere na cirurgia? Sim, interfere. Portanto, mas a gente tem que quantificar o que é essa anemia. Tá? Então, a gente, através do nosso exame de sangue que a gente faz antes da cirurgia, a gente vê esses níveis que estão a hemoglobina, que é a parte vermelhinha do nosso sangue. Está normal, perfeito, vamos fazer. Está no estado limítrofe, é importante passar em consulta com o hematologista ou a própria nutricionista para avaliar. Fez essa avaliação, utilizou medicações, a gente pode fazer quando restabelecer, mas não tem nenhum problema fazer. Só não pode estar na anemia no momento da cirurgia. A Amanda mandou uma pergunta pra gente e não tem relação com a questão das limitações, né, com relação à doença. Mas como a gente está num momento que as pessoas têm muita dúvida por conta dos casos da Covid, doutor Matiola até já tocou nesse assunto outro dia aqui no programa. Vamos atender a Amanda, doutor Matiola. Ela quer saber se dá para fazer combinada. Pode ser realizada suspensão de mama e abdominoplastia numa única cirurgia? Isso aí, Amanda. Pode sim. E vou te falar que hoje em dia é a maioria das mulheres. A gente sabe pela tarefa, cuidar de casa, trabalho, as mulheres que tomam conta de tudo. Ó, Amanda, eu fiz desse jeito, viu? Num procedimento, numa ida só, resolvi tudo. Sim, exato, pode fazer, isso é extremamente seguro, tá? Não tem problema algum. Ou seja, tem que avaliar a situação pandêmica no momento, que eu não sei, me lembro que você comentou num período que estava fazendo as combinadas. A questão da pandemia do Covid. Assim, a gente não existe um protocolo específico para cirurgias eletivas em relação ao Covid. Neste momento, cirurgias de grande porte pararam, na verdade, mais por um bom senso de todos os cirurgiões, para deixar as medicações disponíveis para os pacientes de Covid. Tá? Mas não existe nenhuma indicação. Portanto, optamos por esse mês, acredito, né, que a gente ainda não vai fazer cirurgias combinadas, mas pela questão de drenagem da medicação para quem está precisando um pouco mais e serve a nossa solidariedade também. Exatamente. Foi bom senso, né? Solidariedade dos médicos, assim, ó, não vamos porque aí tira um kit de intubação de quem vai precisar, questão das UTIs, enfim. Isso, e daqui a pouco isso daí já acabou, Deus Covid, quiser, se Deus já quiser. estamos tudo Falar bem, em voltamos para a Covid, normalidade. se eu registrar aqui que o doutor Matiola não teve nenhum paciente, isso é muito bacana de falar, doutor Matiola, porque mostra o cuidado da sua equipe, o seu cuidado com as operações. Não teve nenhum paciente pós-operado que teve problema com Covid, que teve Covid. Isso é muito legal da gente registrar aqui no programa, viu? Muito Parabéns obrigado. pelo cuidado com a sua equipe, por todo mundo, porque é um receio que as pessoas têm e a gente faz o registro quando as coisas saem bem feitas, como é no seu caso. Vamos falar de outras situações também de sangue, porque quem tem... Eu lembro que dos exames que a gente faz, tem um lá de coagulação sanguínea. E tem gente que tem coagulação sanguínea ineficiente. E aí, como é que faz? Exato. Então, assim, na vez desse exame que a gente faz todo esse preparatório, então, assim, lembrando bem, então a gente já faz esse check-up. Ah, doutor, eu não sei se eu tenho, não tenho, mas pode ficar tranquila que a gente vai investigar. Então, a gente pede todos os exames, dentre eles, esse exame de coagulação. Tem a coagulação a mais ou tem a coagulação a menos, ou seja, sangra fácil, a gente vai saber através desse exame e você vai acompanhar o cirurgião vascular ou o hematologista para a gente deixar tudo bem certinho para aí sim fazer a cirurgia com o máximo de segurança possível.
Porque aí vem um risco, né, e uma preocupação grande das mulheres, né, e de todos nós, que é a trombose. Isso, vamos falar disso. Quem tem tendência à trombose, pode fazer a cirurgia? Pode fazer, não tem problema. Qual é a questão? A gente prevenir. Como eu sempre falo, nós, as cirurgias plásticas, temos uma coisa muito boa, que é a possibilidade de prevenção. Sim. Então, a gente está com um paciente saudável, vamos lá? Vamos. Como a gente usa? Meia, aquela meia de compressão. A gente usa um aparelho que fica fazendo massagem nas pernas enquanto a paciente está sendo operada e no pós-operatório até sair do hospital. Então ela fica como se estivesse andando. É verdade. Aspas, movimentando. Você tá lá deitada e o negócio tá bombeando assim a sua perna, né? Aquela massagem. Uns acham muito bom, outros acham tanto, mas é muito importante. E outra, a questão da medicação para afinar o sangue, né? Que pode ser utilizado e aí tem os seus critérios certos para cada tipo de paciente. O Wagner e Vitória, eu acho que eles usam o WhatsApp em comum. Manda uma dúvida pra gente sobre cicatriz. Vou atender ele. Tem tendência à cicatriz hipertrófica, queloide. O que é que pode ser feito para isso não alterar o resultado da cirurgia, doutor Mattioli? Perfeito, Wagner. Mas vamos lá, vamos dividir então. Então nós temos, na verdade, duas coisas diferentes. A cicatriz hipertrófica e o queloide. Então são duas alterações diferentes da cicatriz. A cicatriz hipertrófica é o quê? É um aumento principalmente da altura da cicatriz. O queloide é semelhante, mas ela é uma doença da cicatriz que ocorre aqui, uma hiperproliferação, ou seja, aumenta muito, ela fica como se fosse uma couve-flor. Tá? Então é uma doença específica. Tanto a hipertrófica tem um tipo de tratamento como a queloide 1. Lembrando, a gente tem como prevenir e fazer o tratamento após, para ter uma cicatriz de boa qualidade. Não é impedimento. De maneira alguma, pode fazer a cirurgia que a gente sempre fica ali, ó, no pé, né, Fernanda? Exatamente, faz tudo certinho. A Milena quer saber sobre tamanho de prótese, porque ela está dizendo assim, como é que saber na redução da mama, como saber se o tamanho vai ficar certo, se ela vai ficar confortável no caso de redução? Perfeito, Milena. Olha, então isso é uma conversa com você e seu cirurgião plástico. Por isso que eu falo, a consulta, olha, é essencial. Porque é ali que a gente vai saber os seus desejos, você vai passar as suas expectativas pra gente. E na hora da consulta, através dos movimentos que a gente faz, eu já mostro para você o que seria um tamanho adequado, ou seja, dentro da proporcionalidade do seu corpo. E antes da cirurgia, a gente já faz marcação aí já extremamente precisa. Então você já tem uma boa ideia do volume que vai ficar. Lembrando, o volume é você que deseja. Quer reduzir? Ah, doutor, eu quero que fique proporcional para mim, excelente. Quero extremamente pequeno? Vamos deixar. É você que manda. Cleide fala que ela tem endometriose. Deixa as meninas trazer agora. Ela tem foco de endometriose de parede perto do umbigo, a 4 centímetros da pele. Ela quer saber se ela pode fazer abdominoplastia. Cleide, não só pode como deve. O seu tratamento já está aí. A própria abdominoplastia, a gente já vai retirar essa parte desse endometrioma, a gente fala, que é uma partezinha do endométrio uterino que migra, né, e para em algum local. Pode parar em todos os locais, mas é muito comum próximo à cicatriz umbilical. Na hora da cirurgia, a gente já retira e está tratado. Já tira o foco da endometriose. Olha, lembrando, a abdominoplastia, a gente vai aproveitar, tem hérnia, tem diástase. Ah, doutor, quero fazer uma cirurgia associada, uma laqueadura, preciso fazer uma cirurgia de vesícula. Então, a abdominoplastia pode ser associada também nesses casos. A Cláudia falou de vesícula. Olha aí. Sou Cláudia, eu tenho que fazer cirurgia de vesícula e depois fazer a cirurgia para diminuir a pele. Eu posso fazer? Ela é hipertensa e tem diabetes, tem comorbidades. Aí, Cláudia, exatamente. Já estamos falando aí de você. Pode fazer, não tem problema. A gente utiliza na mesma cirurgia, faz a abdominoplastia e faz a vesícula. Então você já aproveita o pós-operatório, a anestesia, fica tudo muito bem. É combinado com outro médico, e assim é uma cirurgia em conjunto, né, doutor Mattioli? Isso, exatamente. Então nós chamamos o cirurgião geral, né, o gastroenterologista, e fazemos com o mesmo anestesista. O anestesista, então ele fez a anestesia, normalmente o cirurgião gástrico entra, faz a vesícula e depois a gente termina fazendo a abdominoplastia. Tem como fazer cirurgia de nariz sem perigo? Uma pergunta um pouquinho aberta. O que é o sem perigo? Na verdade, assim, eu acho que é o risco de complicações. Sim. Risco de complicações. Todo procedimento existe seu risco. O importante é ter esses riscos, mas os riscos calculados. E principalmente preveníveis.
Então, durante sua consulta, a gente vai fazer todos os exames, igual falamos aqui. A gente vai fazer uma análise total de você e eu te passo, olha, a cirurgia vai ser muito tranquila, seus riscos são mínimos, olha, seu risco é alto, então, portanto, não vamos fazer. Então, passa em consulta que a gente fala isso específico para cada caso. Bom demais, a gente passaria a tarde inteira falando aqui sobre as situações, mas o Dr. Mattioli está sempre nas redes sociais dele, ele é muito ativo no Instagram. Eu acho que lá no Instagram caberia você falar sobre as questões psicológicas também, dar um plus aqui nesse nosso tema, pode ser assim? Pode, porque excelente. aí você que quer saber, eu tenho tô tomando remédio para depressão, eu tô passando por, sei lá, síndrome de pânico. Enfim, o Dr. Mattioli esmiuça mais o assunto dele na rede social dele, ele é @Plástica João Pessoa. Você vai seguir o Dr. Mattioli e vai acompanhar os desdobramentos aqui das temáticas no nosso Beleza Plena. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado. Até semana que vem. Estaremos aqui. Eu vou pedir desculpas. Eu queria que Desirê mostrasse o nosso WhatsApp, doutor. Tá hiperlotado. Puxa, Desirê, eu acho que eu gostei tanto dessa coisa de deixar só o telespectador perguntando. Vamos estender para a semana que vem? Exato. Vamos Pode ser assim, doutor? A gente já responde essas perguntas e aproveita e mande mais. Vai, 988933999. Já falei com o homem, ele já acertou, tá tudo certo. Semana que vem a gente manda ver nas respostas. Beijo, doutor. Até semana que vem. Até mais. Primeira pausa aqui do Com Você de hoje. Na volta tem o